Olá, está no ar Gestão Pública em Debate, um programa do curso de Gestão Pública da FATEC Internacional, uma instituição do Grupo Educacional Uninter, em convênio com o Instituto Professor Wilson Pickler. Este programa, ele complementa a formação dos nossos alunos do curso de Gestão Pública à Distância, em Curitiba e também em todo o território nacional. São mais de 500 cidades em que nós temos alunos estudando gestão pública. Ele também é apresentado através do canal 5 da NET e 72 da TVA, a TV Comunitária de Curitiba. No programa de hoje nós vamos debater o tema O Município e o Comércio Exterior. E o primeiro entrevistado de hoje é o professor e mestre Adilson Luiz Dias. O professor Adilson é mestre em Engenharia da Produção, com concentração em Gestão de Negócios Internacionais. Ele é especialista também nesta área de negócios internacionais, tem curso de especialização na área de comércio exterior pela Fundação Getúlio Vargas, e ele é graduado em Administração de Empresas pela Faculdade Superior de Administração e Negócios da PUC. O professor Adilson já trabalhou em diversas empresas na área de exportação, como a Scania, a Volvo, entre outras, e hoje ele coordena o curso superior de Gestão em Comércio Exterior da FATEC Internacional. Professor Adilson, é um prazer muito grande tê-lo aqui em Gestão Pública em Debate, e eu gostaria de introduzir o tema no sentido de que o senhor nos dissesse. Eu, por exemplo, gostaria de atuar na área do comércio exterior. Como é que eu faço? Eu preciso fazer uma faculdade? Aonde eu encontro um curso que me orienta? Enfim, como é que uma pessoa que deseja entrar nesse mercado, ela faz para ter acesso e poder conhecer esta profissão? Bom, primeiramente, obrigado pelo convite. Eu diria o seguinte: eu gostaria que o Brasil todo entrasse em comércio exterior, porque o nosso país, ele está integrado nesse planeta e a gente só sobrevive você fazendo intercâmbio comercial. E a entrada no comércio exterior, o envolvimento de uma pessoa que quer se envolver, uma empresa que quiser se envolver com o comércio exterior, eu diria assim, no passado era muito burocrático, existia muitas implicações, muitas barreiras, era impressionante para se entrar nessa atividade. Hoje é super simples, não existe nenhum problema. A desburocratização criada no passado, hoje ela está totalmente liberal, é facílimo. Se nós podemos dizer problema, talvez podemos falar o fato de você ir vender o seu produto lá, na primeira entrada na área internacional. Mas depois você leva o impacto e aí você começa a manusear. Como é que acontece essa venda, professor Adilson? A empresa, vamos supor, aqui ela produz um determinado produto. Vamos colocar lá, sabonete. Vou pegar um exemplo bem clássico. Nós sabemos que o sabonete é um dos setores que ele é muito oligopolizado, ou seja, são poucas as empresas que comandam esse tipo no mercado do mundo. Mas vamos supor que tem alguém aqui que deseja produto lá brasileiro, lá do Nordeste, do Norte, lá, deseja vender sabonete. Como é que ela faz? Tem que pôr um representante lá na Argentina, no Paraguai? Como é que ela faz para chegar até o comprador? Eu diria o seguinte: a facilidade de entrar no mercado internacional é muito grande. Só tem um itemzinho: não dá para ser amador. Você precisa ser profissional. Não, você achar que você vai atuar na área internacional de uma forma não profissional, você já está fora na primeira entrada.
Por que eu falo dessa maneira? Porque você vai competir lá nesse mercado, hoje o mercado está na faixa de uns 11 trilhões de dólares, né? Isso os negócios entre os países? Isso, entre os países está nessa faixa de 11 trilhões de dólares. Então, é um montante monstruoso. Então, para você ter uma pontinha nesse mercado aí, você precisa ser profissional. Então, você vende qualquer produto, você sempre vai achar algum comprador em qualquer parte desse mundo. Ou seja, o teu produto você vai vender. Por quê? Porque você vai ser profissional. E você sendo profissional, você vai vender o produto. E isso significa ser profissional, ter um produto de qualidade, ter um produto competitivo em termos de preço. O que o senhor classifica como profissional? O ser profissional, ele abrange do A o alfabeto todo. O que eu quero dizer assim? A tua empresa precisa estar estruturada, você precisa existir como empresa, você precisa ter uma estrutura industrial ou uma estrutura operacional que é onde você possa falar, eu tenho um produto, eu tenho uma quantidade razoável, isso é um outro item, eu não posso entrar com uma pequena quantidade no mercado internacional, eu preciso estar capacitado, primeiramente, de empresa. A segunda, eu conhecer os outros concorrentes lá fora. De que forma que eu vou conhecer? Através de uma visita, inicialmente numa feira internacional. Se eu vou vender sabonete, eu tenho que escolher uma feira internacional desses tipos de produtos. Produtos essa feira que abrange produtos na área shampoo, produtos que tem de beleza, para poder eu saber o que tem lá fora. Que tipo de produto estão sendo vendido? Que tipo de embalagem estão sendo colocada? Qual é a proposta desses concorrentes meus lá fora? Então, eu visitando esses locais, eu vou saber como é que eu estou. E quando eu sentir que eu tenho um produto que ele está adequado para esse mercado, aí eu começo a verificar a possibilidade de eu ter representantes em determinadas regiões do planeta. Eu não vou vender para a Europa, para os Estados Unidos, para a Ásia, não. Eu tenho que analisar a minha produção e verificar qual mercado eu posso colocar meu produto. E ver esse representante, qual é a condição dele defender inclusive a minha marca, ver que a minha embalagem está uma embalagem adequada àquela região. Então, esse profissionalismo que eu falo é você ter toda essa abrangência, você ter esse domínio que você tem hoje no mercado interno, que você hoje domina o mercado interno, você ter lá fora também. Isso é um aprendizado que você vai tendo. Você não pode eu vou vender o meu produto e já sair vendendo o produto. Isso é o maior erro que posso fazer. Você vai e você já vai cair na primeira, não quer mais saber de mercado internacional. Às vezes a pessoa, ela tem pequenas e médias empresas, elas têm uma dificuldade, até não entende como é que funcionam os meandros do mercado ou do comércio exterior. Por exemplo, a gente sabe que tem que ter a carta de crédito, né? Ou seja, você tem que vender, mas com a garantia de um banco que aquilo vai ser pago. Como é que funciona esse mecanismo então, profissionalismo? A gente puxando sempre para o lado do profissionalismo, é ser esse profissional e vai vendo vários itens para você fechar esse círculo do profissionalismo. Eu jamais posso entrar no mercado lá fora e vender por confiança. Eu posso, de repente, ser atraído por um grande pedido, por uma empresa lá do exterior que tem uma boa apresentação, me fez um pedido grande e ele me pediu prazo, né? Eu vou te comprar uma certa quantidade, 200, 300, 400 mil dólares, que para você é um valor absurdo, né? Uma venda maravilhosa, e ele te pediu um prazo. Nunca faça isso. Porque essa atração de compra, ela cai num não pagamento e aí você fica numa situação dificílima, uma situação financeira difícil. Essa carta de crédito que o professor está me perguntando é a garantia do mercado internacional. Ela amarra os dois lados.
ela amarra o vendedor e amarra o comprador. E no meio tem a rede bancária. Então, essa carta de crédito, ela é o grande sustento financeiro que se tem no mercado internacional entre comprador e vendedor. Ah, mas de repente o banco pode falir. Existem etapas de uma carta de crédito que não é o fato de nós ficarmos discutindo aqui, mas é uma palavrinha chamada confirmada. Então, uma carta de crédito confirmada, ela é confirmada por um banco de primeira linha, que garante as duas partes. Aí eu estou tranquilo. Aí eu posso produzir porque eu sei que eu vou receber. Então, se eu fiz uma boa negociação antes, eu fazendo essa boa negociação e tendo essa carta de crédito para me garantir o pagamento, eu estou tranquilo. Ou seja, é aí que eu estou sendo profissional. Então eu sempre falo, professor, o seguinte: quem for entrar ou quer entrar no comércio exterior, é coisa de 2, 3 anos. Você não entra de hoje para amanhã ou daqui a um ano. De aprendizado, o mercado. De se tornar esse profissional que eu falo. Então quando eu falo 2, 3 anos, mas é porque você tem muita coisa para aprender. Então, esse preparo de 2, 3 anos é o que você vai ter com relação a ter essa condição de participar no mercado internacional. Professor Adilson, às vezes nós observamos que alguns países, eles não aceitam uma determinada mercadoria porque tinha lá alguns problemas. Tempo atrás teve um problema assim em relação à soja brasileira. Essa questão da qualidade. A soja foi encaminhada para a China e a China devolveu porque tinha muita sujeira no meio, aquela coisa toda. Essa questão da qualidade, a empresa também tem que vender o produto, quer dizer, entregar o produto de acordo com como ela vendeu. Hoje, essa parte do meio ambiente, né? Se você ter a ISO 9000, a ISO 9000, ou seja, ter a qualidade do produto e ter a parte do meio ambiente, fazer esse controle. Inclusive não é só isso aí não, professor, tem outros, os países, vamos chamar os desenvolvidos, né? Uhum. Principalmente a Europa. Né? Eles exigem outros itens. Uhum. Se você na tua empresa, no produto que você fabrica, ele não tem trabalhadores infantil. Se você não tem, por exemplo, a madeira que você está usando, se ela não é reflorestável, né? Ou seja, tem determinados itens que há uma exigência lá fora. Por isso que eu falo, esses 2, 3 anos, você vai tendo toda essa cobertura de aprendizado. Então, e um outro item, professor, o fato da China ter negado, não ter recebido a nossa soja, existe uma outra implicação que aí pode se tornar até uma implicação política, que às vezes eles querem vender algum produto para o Brasil, e o Brasil criou uma barreira para algum produto deles, eles criam barreira para o produto nosso. Às vezes criar uma dificuldade. Isso, às vezes não é nem o produto que tem algum problema técnico, esse tipo político de não aceitar. Isso é um risco que o empresário corre também. Por isso que se ele tem, a gente fala o seguinte, que não é você saber somente comércio exterior, comprar e vender. Você tem que acompanhar a posição mundial, como é que está a economia do mundo, como é que politicamente está acontecendo todas essas situações. Porque esse profissionalismo que eu sempre bato nessa tecla aí, você tem que acompanhar o mundo. Você tem que saber como é que está aquela região. Por exemplo, vamos supor que um determinado país, ele está lá numa situação de mudança de governo. Você tem que saber se esse governo que vai entrar, qual é a política dele. Ele é muito nacionalista, qual é a tendência dele, porque de repente você está visando aquele mercado, você está pesquisando aquele mercado, você está querendo trabalhar com aquele mercado, mas esse governo que vai entrar, ele tem uma política totalmente contra o esquema nosso de produção, o nosso de produtos, né? Então, esse profissionalismo que a gente fala é você ter toda essa visão. Você não é só comprar aspectos. E vender, não é só você ter entendimento de comércio exterior, você precisa acompanhar. Professor Adilson, uma empresa de porte médio, não vamos pegar uma
microempresa que tem mais dificuldades. Normalmente ela atinge só um determinado município, uma determinada região. Mas uma empresa de porte médio, ela tem condições de se aventurar nesse mundo, digamos assim, do comércio exterior? O senhor atuou em grandes empresas, a Volvo, a Scania, sim, assessorou, trabalhou em muitas companhias, mas uma empresa de porte médio, ela precisa ter uma assessoria de uma trading, de uma empresa que atue só nessa área de importação e exportação? Como eu falei, professor, nós hoje não temos dificuldade de comércio exterior. Nós não temos hoje. Hoje existem muitos cursos, existem muitos seminários falando sobre comércio exterior. Então, eu não diria que o pequeno empresa... Nós temos hoje no Brasil 16 mil pequenas empresas, micro e pequenas empresas atuando no comércio exterior. 16 mil, exportando, se envolvendo. Mas é um número irrisório, a nível mundial é irrisório. Isso representa, comparado com vários países, assim, mais ou menos 11%, 12%. Estados Unidos, 60% dessas micro e pequenas empresas dos Estados Unidos exportam. A Europa, pegamos a Itália, 50%, 55%. O Brasil está com 11%, 12%. Nós precisaríamos aumentar esse número. O Paraná, para ter uma ideia, temos 300 micro e 500 empresas pequenas exportando, aqui no Paraná. 300 mil micro. 300, aqui no Paraná, 300 micro e 500 pequenas empresas exportando. É nada pelo número que nós temos aqui. Acontece o seguinte, essas micro e pequenas empresas, elas, para atuarem no mercado externo, há uma assessoria o que dá mais sustentação para ela, que dá mais condições para ela se envolver no comércio exterior, porque sozinho para ela o custo fica muito grande. Então uma ajuda de um trader, que são, vamos dizer assim, são viajantes que negociam para várias empresas, já amarra negócio lá fora, deixa de ter um custo para a empresa montar a equipe dela, porque esse trader ele já tem todas as suas ligações com relação a fazer a venda e despachar a mercadoria. Ele já tem o comprador lá. Tem o comprador e já acerta, né? E as trading company, que no passado tinha muito mais do que tem hoje, elas não têm a força que elas tinham no passado. Hoje, dessa desburocratização que aconteceu no comércio exterior, elas deixaram de ter aquela força que no passado. Mas mesmo assim, elas são um caminho para poder você se envolver. Professor, nós vimos que tem o problema do dólar. Atualmente está bom para você importar e difícil para você exportar porque tem a questão do câmbio. O que o câmbio afeta? Nós estamos vendo alguns setores, por exemplo, as pessoas, o setor que produz calçados reclamando, o nosso produto acaba não tendo competitividade, ele fica muito caro lá fora e às vezes, outro dia eu fui comprar um sapato ali numa determinada loja e eu descobri que o sapato era fabricado na China. Eu disse... Bem, se até sapato, que o Brasil era o maior exportador mundial de sapatos, agora está vindo da China, então eu não estou entendendo mais nada. Isso aí é uma cultura que o exportador brasileiro, ele entrou, vamos dizer assim, o dólar. Se o dólar estiver bom, eu exporto. Se o dólar estiver baixo, eu não exporto. Mudou. O mundo é outro agora. Você tem que esquecer o dólar. Isso aí, professor, é aquela outra posição. Se eu tivesse acompanhado a situação econômica, se eu tivesse acompanhado a situação de como é que estava sendo voltado esse crescimento mundial, o que isso podia gerar na política brasileira, na economia brasileira, eu teria já me preparado, porque o dólar, a tendência era para esse caminho aí. Porque o mundo está num crescimento enorme e nós ficamos com esse dólar. Não aconteceu hoje, está 3 e amanhã está 1,80. Ele veio caindo já há um bom tempo já. Então eu tinha que me preparar para isso. O que acontece hoje? E não adianta, o dólar não vai passar para 3 amanhã,
Né? Então essa mexida do dólar aí eu tenho que acompanhar agora. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que viver no mercado internacional com esse dólar. Eu tenho que ver qual é o esquema que eu tenho que fazer. Diminuir os meus custos de produção? Eu diria o seguinte, professor, eu tenho um exemplo de um exportador. Ele vende para o Chile. Aí, isso foi recente, encontrei meu amigo que está nessa empresa, está exportando para lá, e ele disse o seguinte, o concorrente dele era uma empresa me parece que da Holanda, e ele vendia um produto lá no Chile, esse produto que o chileno compra da Holanda, custa, por exemplo, 10. E a desse meu concorrente aqui, custava, me parece que 11, né? 11. Um pouco mais caro. Mais caro. Aí, essa empresa da Holanda aí, o produto dele durava, por exemplo, 10 anos. A do brasileiro custava 11, dependendo na mexida do dólar para o chileno, ele ficava o preço paralelo. Durava metade. 5 anos. Aí o chileno falou, peraí, se eu conversar com o brasileiro para ele me dar um preço melhor para mim, eu vou comprar dele e eu vou ter uma rotatividade melhor. Né? Foi o que ele fez, ele abaixou o preço de tal maneira, ficou mais baixo do preço do fornecedor da Holanda lá. Sim. E ele está vendendo dessa forma. Professor, uma outra questãozinha que eu gostaria que o senhor nos explicasse. As pessoas ouvem o noticiário todo dia, determinados produtos são commodities, eles têm um preço internacional. Gostaria que o senhor nos explicasse o que é uma commodity. A commodity é o seguinte, commodity que é soja, açúcar, café, são produtos negociados em bolsas de mercadorias internacionais, a grande bolsa de Chicago, que negocia commodities. Eu não dou o preço. Por exemplo, se eu produzo soja, eu produzo café, não sou eu que dou o preço, é o mercado mundial. Então eu vou pegar a minha soja, o meu café, eu vou numa bolsa de mercadoria e vou chegar lá e falar o seguinte, bom, eu tenho tantas toneladas de café prontos, armazenados, ou então eu posso vender inclusive lá já sem colher a soja, e eu vou negociar. E eu negocio na bolsa. Quando eu negocio na bolsa, eu fico amarrado para entregar essa mercadoria. Quem me compra, ele pode pegar meu produto sem que eu embarque e revender ele já para outros mercados. Certo. Então, é produtos negociados em bolsa de mercadoria. Eu não faço preço. Professor, uma outra pergunta que eu gostaria de trazer até ao senhor diz respeito à formação do tecnólogo em comércio exterior. Como é que se dá essa formação? Que tipo de disciplinas? Como é que uma pessoa faz para entrar no curso de comércio exterior? Antigamente era uma das áreas da administração, mas agora tem um curso específico. O senhor, inclusive, é o coordenador lá na FATEC Internacional. Como é que a pessoa tem que fazer o vestibular? Como é que acontece isso? E que disciplinas estuda uma pessoa que atua na área do comércio exterior, que faz a faculdade? Antigamente era administração com habilitação comércio exterior. Então, essa nova posição, essa nova situação colocada pelo MEC, então hoje é especificamente comércio exterior. Então nós temos o profissional hoje formado, que ele vai direto para o mercado. Então as disciplinas que nós temos no nosso curso, ela prepara esse profissional, esse aluno, para se tornar esse profissional específico para atuar no comércio exterior. Então ele vai aprender sobre transportes, ele vai aprender sobre câmbio, ele vai aprender sobre gestão internacional, como é que as empresas atuam no mercado internacional, ele vai aprender como é que eu exporto, como é que eu importo, ele vai aprender sobre os incentivos fiscais, como é que eu contabilizo isso, ou seja, eu tenho uma quantidade, ele vai aprender sobre economia internacional, ele vai aprender sobre marketing internacional, ou seja, eu tenho uma quantidade de disciplinas, são 24 disciplinas, que fazem com que esse aluno
se torne um conhecedor da área internacional e possa, tecnicamente, já atuar no mercado. Quando que estava em administração, com habilitação, comércio exterior, ele não podia ter essa quantidade de conhecimento que ele tem no nosso curso hoje. Então essa é a grande formação que você tem hoje no nosso curso. Nós entrevistamos na primeira parte de Gestão Pública em Debate o professor Adilson Luiz Dias sobre o tema que nós estamos debatendo, que é o município e o comércio exterior. Nós queremos agradecer muito as suas explicações, a sua aula, professor Adilson. Foi uma honra, uma satisfação muito grande tê-lo aqui em Gestão Pública em Debate. Obrigado, muito obrigado. Valeu. Boa obrigado. Disposição. As exigências do mercado profissional impõem necessidades de se possuir um diploma de ensino superior, mas muitas pessoas têm dificuldades na hora de fazer uma faculdade. Na maioria das vezes, o curso desejado não existe na cidade onde se mora, dificultando o acesso ao conhecimento dos brasileiros. A falta de tempo, combinada com os problemas pessoais, como o de renda, também são alguns dos obstáculos para a realização ou continuidade dos estudos. Muitos brasileiros estão encontrando a solução no ensino à distância para realizar o sonho de concluir um ensino superior. A educação à distância tem mostrado grande importância para atender um número incalculável de alunos que estão atrás de conhecimento. No entanto, esta modalidade de ensino não é uma novidade. Com origem no século XVIII, o IAD era feito através de correspondências e foi uma experiência que deu certo. Neste cenário, o Grupo Educacional Uninter surgiu investindo no que há de melhor em tecnologia e metodologia do ensino à distância, melhorando o sistema de ensino e levando estudo de qualidade a todas as pessoas. Hoje, com a videoconferência e com a informação via satélite, é possível assistir a aulas em tempo real em telesalas, de forma com que haja uma interação entre aluno e instituição de ensino. Com este suporte, o IAD está tomando um caminho de democratização da educação, fundamental para um país como o Brasil, que tem mais de 85% dos brasileiros acima de 18 anos que ainda não fizeram curso superior. Com a difusão do ensino à distância, o Uninter quer promover a diminuição da migração regional, fixando as pessoas em sua região de origem, promovendo o desenvolvimento local através da qualificação dos profissionais da região. Agora, conheça em detalhes a metodologia, bem como a tecnologia empregada no ensino à distância, que tem sido um dos maiores fatores de crescimento da educação no Brasil. Em cada cidade onde se faz presente, o Grupo Uninter trabalha em parceria com escolas de primeiro e segundo grau, aptas a oferecer estrutura física compatível com a estrutura que o grupo apresenta em suas unidades em Curitiba, dentro dos padrões exigidos pelo MEC. Essas escolas parceiras são chamadas de centros associados e passam por uma rigorosa avaliação antes de serem escolhidas pelo grupo. Após esta avaliação, os centros associados passam a receber o sinal das aulas via satélite, nas chamadas telesalas. Através de satélites banda C e banda KU, o IAD Uninter conta com sinais digitais via satélite durante 24 horas por dia, garantindo um sistema de comunicação simultâneo para todo o país, permitindo que, por meio da metodologia de educação à distância da EDSAT, Rede Brasileira de Educação via Satélite, centenas de telesalas tenham, ao mesmo tempo, cursos de graduação e pós-graduação, assim como seminários e palestras. Um dos grandes diferenciais desta modalidade de ensino é que o aluno, se não puder estar presente na telesala de sua cidade, pode assistir às aulas no centro associado mais próximo.
Hoje, são aproximadamente 1.200 polos credenciados pelo MEC em todo o Brasil, que formam anualmente milhares de alunos através da Faculdade Internacional de Curitiba, a Facinter, e a Faculdade de Tecnologia Internacional, a FATEC Internacional. No ensino à distância, a interatividade entre alunos e professores é fundamental. No grupo educacional Uninter, o aluno pode fazer questionamentos durante as aulas através do serviço 0800, internet e diversos outros, como chat, Claro Line, vídeo on demand e ambiente colaborativo. Para cada disciplina de todos os cursos superiores, o aluno recebe livros elaborados pelos professores que ministram as aulas via satélite. Este material é especialmente confeccionado para educação à distância através da editora IBPEX e já está incluído na mensalidade. São 30 livros em média de leitura obrigatória por curso. Empresas também podem participar da sistemática de ensino à distância do Grupo Educacional Uninter, oferecendo a seus colaboradores cursos e treinamentos no próprio local de trabalho, contribuindo desta forma com seus programas de responsabilidade social. Uma iniciativa como esta qualifica os trabalhadores e aumenta a produtividade. É bom para a empresa e melhor ainda para o funcionário. São dezenas de opções de cursos à distância autorizados e reconhecidos pelo MEC e ministrados pelos melhores profissionais da área educacional brasileira. Os alunos de todo o Brasil podem ainda dar continuidade aos seus estudos através de pós-graduação e MBA pela metodologia à distância. A seriedade com que trabalha e a confiança que o Grupo Educacional Uninter conquistou ao longo dos últimos anos tem colocado profissionais altamente qualificados no mercado de trabalho brasileiro, realizando sonhos e contribuindo para o desenvolvimento social e econômico do país. O ensino à distância foi formatado para dar oportunidade aos jovens de ingressar na vida profissional. Porém, devido às facilidades que o sistema oferece, os profissionais que desejam aprimorar seus conhecimentos também têm aproveitado esta chance de crescimento. Com qualidades ímpares, o ensino à distância vem ganhando cada vez mais espaço no Brasil. As vantagens que mais se sobressaem para os alunos são mensalidades acessíveis, que permitem ao estudante adequá-las ao orçamento. Aulas uma vez por semana, facilitando a adaptação de horários e proporcionando mais tempo livre para estudo planejado. E qualidade de ensino, que incentiva o aluno ao crescimento intelectual e profissional. No EAD, os extremos são notórios, mas isso significa harmonia e desenvolvimento em conjunto. O ensino à distância está presente, por exemplo, em grandes centros e também em pequenas cidades, oferecendo as mesmas oportunidades a todos. Olá, estamos de volta com Gestão Pública em Debate, um programa do curso de Gestão Pública da FATEC Internacional, uma instituição do Grupo Educacional Uninter, em convênio com o Instituto Professor Wilson Pickler. Hoje nós estamos debatendo o município e o comércio exterior. Este programa também é retransmitido através do canal 5 da NET, do 72 da TVA, a TV Comunitária de Curitiba. E ele serve de complemento na formação dos nossos alunos de gestão pública em todo o território nacional. Na segunda parte do programa de hoje, nós vamos entrevistar o professor, o empreendedor Neri Beck Dalprá,
que é o atual presidente do Instituto Centro de Comércio Exterior do Estado do Paraná, o Sexpar. Mas o professor Neri, ele, posso chamá-lo de professor, porque ele é formado em filosofia e atuou muitos anos como professor, mas ele é, acima de tudo, um empreendedor. Eu estava contando aqui, no seu currículo, tem 8 empresas que ele constituiu ao longo da sua carreira profissional. Neri Dalprá, é uma satisfação, é um prazer muito grande tê-lo aqui em Gestão Pública em Debate, e hoje que nós estamos discutindo sobre o comércio exterior. Você me falava de que você participou também do projeto, esteve lá na elaboração do Mercosul e também de outros organismos internacionais. Isso te deu até uma experiência, como é o caso da ALCA. Eu gostaria que você começássemos a abordar essa questão do Mercosul. O Mercosul, efetivamente, ele abriu as portas das relações comerciais aqui dos países da América do Sul, aumentou efetivamente o comércio entre o Brasil, Uruguai, Argentina, Paraguai. Como é que você está vendo? Agora dizem até que o Mercosul está numa fase meio de decadência. Outro dia saiu a notícia aí de que a Argentina, com a crise que ela está vivendo lá, a crise energética, já não está mais vendendo nem o trigo aqui para o Brasil. Eu gostaria que você fizesse uma análise a esse respeito, Neri. Muito bem. Primeiramente, saúdo a todos que estão nos ouvindo e agradeço a oportunidade ao Jorge Bernardi e à instituição de colocar aqui algumas ideias e pedaços da minha vida. 62 anos, comecei aos 14 e, por vocação, sou aquilo que se chama um vendedor, ou um mascate, ou um vendedor de ideias, ou um construtor de ideias, ou tirar as ideias e pô-las na prática. E esta ansiedade, esta vontade de buscar, de inovar, de inventar, sempre entendi o mundo como um espaço livre de circulação de ideias. Além de mercadorias, de ideias. Primeiro as ideias, pois sem as ideias não há mercadoria. Correto. Olha bem, se a gente for estudar um pouco a história dos nossos ancestrais, desde que o mundo começou com o escambo, alguém produziu 2 calçados, 3, depois a sua família já não absorvia a produção. Precisou buscar alguém que comprasse o seu produto. Em contrapartida, ele precisava de um outro produto que ele não fabricava. E aí nasceu o comércio, primeiramente familiar, depois ele com certeza foi para uma comunidade da sua cidade, seu bairro, sua cidade, depois espalhou-se pelo país dele e depois por outros países, e assim nós temos o comércio e o comércio internacional. Correto. Para uma visão mais rápida e de forma muito simples. Então, como o nosso mundo, desde a globalização, se abre, nós não podemos mais ficar presos a uma região. E como o mundo inteiro ficou tão grande e tão complexo, criamos acordos comerciais, espaços onde se negociam as regras, onde se estabelecem cotas de produção, onde se estabelece o tal do foreign trade, o comércio internacional, o comércio exterior. E aí, com tanta gente, somos milhões e milhares de pessoas em todos os países e continentes. Há uma complexidade. Sem dúvida, ela precisa ser ordenada e organizada. Então, criaram-se os mercados. E nós estamos, então, onde? Curitiba, Paraná, sul do Brasil, continente americano, integrado em alguns mercados. Temos um modelo de mercado, uma das iniciativas chamada Mercosul, mas não vamos esquecer que antes nós temos a LAD, a LAURC, e aí uma meia dúzia de tratados buscando organizar o nosso comércio nas Américas. Temos lá os Estados Unidos, que com o Canadá e o México fizeram o seu NAFTA.
Temos os asiáticos que se organizaram em mais de umas dezenas de tratados. E temos já há 29, 30 anos a União Europeia que se tornou uma realidade, num esforço integrador, criando o seu mercado. Na rasteira de tudo isso, no rastro de tudo isto, os seus mercados procuram se proteger. Criam normas, ISOs e tratados. Para dificultar a entrada de produtos de outros Proteger países. seus mercados. Não pense que eles vêm com toda uma panaceia de beneficência, de caridade, de filantropia. Não há jantar de graça. Não há. Procuram proteger seus mercados. E é óbvio que nós também, o nosso imenso Brasil, em termos de potencial, aliás, e territorial, o nosso grande também, Brasil, nossas grandes riquezas naturais, nossas enormes riquezas intelectuais. Nós temos no nosso país, vocês que são jovens estão me ouvindo, cérebros, bons cérebros. Isso que faz a diferença do Brasil. Não é só esse estoque de petróleo, riqueza vegetal, subsolo, água, clorofila verde, um imenso Brasil. Não é isto. A maior riqueza está nos nossos cérebros. É aqui que está a nossa grande competência que vai fazer o diferencial para as próximas décadas. Por quê? Nós temos um país maravilhosamente constituído por uma miscigenação de raças. Raças, como diz de onde eu venho, o Rio Grande do Sul, de boa cepa, de boas raízes, de boas matrizes. Então nós temos todos os elementos aqui que formam uma mistura fina, muito boa. Raça germânica, raça francesa, raça italiana, raça portuguesa, e aí vai. Não precisamos, todo mundo conhece, já conhecemos a nossa formação das nossas etnias. Isto dá para o Brasil um caldo de um povo pacífico. Aliás, um temos povo até bom. que homenagear os próprios autóctones, os índios que estavam aqui, Pois. que nessa miscigenação com o negro... São a primeira matriz. Exato. Então, com toda essa riqueza, nós não temos com o que nos preocupar, a não ser nos organizarmos, nos conhecer a nossa força, nos estruturarmos, nos capacitarmos, entender o mundo, nos inserir neste grande universo de possibilidades e tornar tudo isto, aquilo que eu dizia, tirar das ideias, tirar da intenção e pôr em prática, pôr isso em produção. Então, andei pelo mundo inteiro sempre com presença no Mercosul, com presença na ALCA, com presença nas feiras internacionais, com presença nas missões econômicas, pois estou há 12 anos no Instituto de Comércio Exterior do Paraná. Quero dizer rapidamente que é uma instituição que existe há 36 anos, com atividade ininterrupta. E qual é a atividade, qual é o objetivo, o foco justamente do Instituto? Então, o Instituto, ele nasceu de um projeto dentro da Câmara Federal em Brasília, em 1970. Vocês imaginem que naquela época nós tínhamos bons brasileiros em Brasília, hein? Mas naquela época o nosso comércio era bem fechado, né? Mas alguém, por uma inspiração, que nem sei onde buscar a resposta, porém aconteceu, teve a feliz ideia de, no Congresso Nacional, lançar um projeto. Ali alguém conseguiu passar para os nossos distintos políticos da época uma visão de um mundo futuro, que o mundo se abriria. E disseram, vamos constituir em cada estado da nossa confederação um instituto que se preocupe em se instruir, entender, constituir mecanismos de comércio exterior, de integração com o mundo, pois o mundo vai se abrir. Desculpa, mas esse instituto é uma autarquia federal? Como é que funciona certo. o Então, instituto? muito fácil de entender. Foi constituído como um esforço, inicialmente unindo a partir da ideia política, e isto se disseminou para os estados e foi feito via instituições classistas. Federação das Indústrias, Federação do Comércio, Federação da Agricultura. Essas instituições é uma espécie de uma organização social, então? É uma organização empresarial, institucional, no caso que é instituto, onde
integra a visão dos políticos que tiveram, porque permeia entre os políticos um universo muito grande de empreendedores, de empresários e de pessoas da nação toda, da comunidade toda. E se integraram políticos, empreendedores, iniciativa privada e outras instituições de boa vontade ou capacitadas com intenção de se trabalhar, se nós podemos chamar isso hoje de ONGs. O Instituto ele auxilia as empresas quando elas querem entrar no mercado? Como instituição, ela passou a viver de receitas dessas 3 federações. Ah, correto. E como uma entidade independente, pura de comércio exterior. Não tem até hoje conotação política. Ela não tem... Conotação política partidária. Política partidária, bem entendido, porque dentro do conceito platônico de mundo e polis, cidade, e polités, que é o cidadão, é a pessoa que vive na cidade, aliás, que é o conceito correto de política, que o Sexpar defende isso também. Correto. Nós falamos de cidadania, de cidade, do cidadão que mora na cidade e de cidadania, que é a ciência das relações humanas equilibradas, justas, harmoniosas. É um conceito filosófico, que é a nossa área grego, e isto nós também defendemos sempre, uma visão assim. Então, dentro desta ocupação e foco do Sexpar, onde nasceu, ele passou a existir em todos os estados da federação. Por uma questão que eu não sei porquê. Eu sou um presidente dos últimos 2 anos, mas estou há 12 anos na instituição. Ainda não entendi porquê. Talvez nem seja importante. Mas o único instituto que se mantém até hoje no Brasil é o nosso. Funcionando os outros estados, então... Desapareceram. Ou foram absorvidos por uma federação das indústrias, ou desapareceram, ou por uma federação do comércio, ou por outra, ou eles foram se desfigurando ao longo do tempo e perderam essa prerrogativa e esse foco. Mas o objetivo é justamente capacitar os empreendedores para que eles possam praticar o comércio internacional. Então, o objetivo, vamos agora aos fundamentos que tem muito a ver com a nossa conversa. Os fundamentos do Sexpar são preservados até hoje. Identificar vocações exportadoras. Identificar empresas que precisam de insumos para melhorar sua produção, que precisam buscar esses insumos em algum país. Daí são importadores. Aí já vira importador, porque o foreign trade é um movimento de 2 mãos. Aliás, não existe comércio exterior, e aí eu vou dar já a primeira notícia para os que estão nos ouvindo e que sonham lá no seu íntimo com dólar. Quem viveu um pouco mais recente, a minha idade, eu apanhei uns filmes na televisão e onde se via do tio Patinhas, que falava que quando falava em dinheiro, os 2 olhos deles viravam aquelas máquinas registradoras, ficavam vibrando. Assim como nós falamos no Brasil em comércio exterior, os empreendedores, os que têm lá no fundo um desejo de ser um dia exportadores, eles sonham aquela imagem que eu faço e eles já veem dólares rodando nos seus olhos. Porém, meus amigos, para chegar a esses dólares, demora-se bastante. Exige muita transpiração, muita inspiração, muita preparação, e o Sexpar é a instituição que até hoje identifica as vocações, procura qualificar os empreendedores, procura acesso ao mercado para o seu produto, procura levar o exportador para o mercado pela mão e ensina a exportar, resolve as questões das barreiras de idiomas, resolve as questões de barreiras não tarifárias. O que é uma barreira não tarifária, que se fala bastante isso nesse segmento? As barreiras tarifárias, elas já são conhecidas. Sim. Elas já estão inseridas e negociadas nos tratados. E essas as nações têm que respeitar. Mas acontece que, de repente, tio Sam, desculpem, né? Vamos aqui, a metáfora é Estados Unidos, da América do Norte, nós chamamos de tio Sam, é mais fácil. Sim. Um dia ele ergue uma barreira não tarifária ao nosso suco, depois ao nosso aço. E assim... Não tarifária é um tributo a mais que se cobra? E não negociado. Inventado intempestivamente e imposto.
chega lá, por exemplo, além de tudo, tem que pagar mais 30%. Vamos dizer Daí que aqui no o Brasil... produto perde a competitividade. Vamos dizer o seguinte, aqui no Brasil nós não queremos mais que os chineses tragam nem confecções, nem calçados, nem brinquedos. E aí a nossa Câmara da Federação, o nosso Legislativo estabelece uma lei. Tudo que for produto chinês desses 3 segmentos vai receber uma taxação de 20%. E isso eu digo na hora e vale na hora. Daí ele já não deixa de ser com competitivo. ninguém. Bom, você vai erguer uma barreira não tarifária para eles. E assim o mundo, para se proteger, ergue suas barreiras não tarifárias. Porque as tarifárias elas são negociadas nesses fóruns, nesses acordos. Por quê? Este mundo caminha nos acordos. Mercosul é um acordo, ALCA é um acordo, nós temos NAFTA é um acordo, União Europeia é um acordo. O que acontece com todo este universo? Não há como impor as coisas. Nós temos hoje um único fórum internacional que é respeitado, que sucedeu ao GATT, que é o OMC, a Organização Mundial do Comércio. Neste fórum, aqui, ainda conseguimos que o respeito valha. Mas parece que essa rodada de Doha não se avançou muito, houve até acusaram o Brasil de estar criando dificuldades, mas pelo contrário, o Brasil só estava protegendo o seu mercado e eles é que se protegem lá na exportação dos produtos agrícolas, não seria isso? No fundo, sempre é protecionismo. Porque, veja bem, nós buscamos aumentar o nosso mercado e nós temos que ter ações prospectivas, proativas, eficazes de acesso ao mercado. Pela qualidade do produto, pela tecnologia, pelos acordos comerciais. Eu lhe vendo açúcar e metanol e você me vende um outro produto que eu preciso. Não existe mais eu só exportar. Há um desequilíbrio no balanço entre nações, mas os negociadores internacionais procuram reduzir essas diferenças. Por quê? Porque são as duas mãos do comércio internacional. E quando acontece isso nesses países ou nesses espaços, por exemplo, Doha, rodada de Doha, e ali teve uma discussão polêmica, o Brasil ainda é uma economia, já é uma economia desenvolvida ou não? A China é ou não? Ou em desenvolvimento? Então fica se discutindo questões acadêmicas, semânticas. Ora, o Brasil não é um país que já atingiu um estado de maturidade total. De fato, é um país ainda em desenvolvimento. Se você pensar as economias do primeiro mundo, que nós conhecemos, o bloco dos 8, dos 9, dos 7, depende de como se encara isso, mas enfim, o top, eles se protegem de forma forte. E nós temos que nos defender pelo caminho que pudermos. E os acordos, os tratados, os mercados, que como nós lutamos dentro da construção do Mercosul, de uma ALCA, são os espaços onde nós queremos colocar normas, negociar normas, não impor, porque ninguém aceita isso. E há todo um jogo de habilidade negocial, de defender os interesses, de argumentos fortes e consistentes que nós podemos colocar na mesa da negociação. E essa questão de Doha, essa questão do OMC, nós vamos lá, tivemos punições. Lá a Bombardier levou uma penalidade que vai compensar a nossa Embraer, e assim vai. Um dia o suco foi defendido, um dia os produtores de suco perderam uma rodada, um dia... e assim vai. Nós temos um jogo de interesses. Neri, muito claro. Dalprá, você foi secretário também de Indústria, Comércio e Turismo de Quatro Barras, que é um município aqui da região metropolitana de Curitiba. E lá você desenvolveu um trabalho até no sentido de que empresas locais pudessem também se aventurar, podemos assim dizer, nesse mercado exterior. Como é que... O que você diria, digamos, para um aluno nosso que está lá no interior da Paraíba, que tem algumas pequenas empresas que poderiam ter um produto, vamos pôr lá até do artesanato, que poderiam exportar. O que deve ser feito para que essa empresa entre nesse mercado? Você também que constituiu muitas empresas, certo. E essas empresas, algumas importaram, outras exportaram. Queria que você desse essa dica aqui para nós. Olha, Bernardi e os ouvintes, é um longo caminho, começa dentro da sua casa. Rapidinho, o poder no mundo sempre se constituiu no município.
Tome o exemplo do Império Romano. Conquistava as outras nações, mas não destruía as lideranças. As mantinha, colocava um pretor e fazia o controle e a gestão. O poder de Brasília está a anos-luz do cidadão. O poder do Estado está no meio do caminho, mas há séculos longe do cidadão. Mas o poder municipal está no município, está no cidadão, está na comunidade onde tudo acontece, onde o cidadão vê o prefeito, vê o vereador, ele diz, vem cá cidadão, vamos fazer isto ou te cobro aquilo. Então, no município é que acontecem as ações. Não é o governo que exporta, não é o Sexpar que exporta. Quem exporta é empreendedor e quem importa na outra ponta é empreendedor. E as instituições, e governo, e todas as demais estruturas e instituições devem ser apenas facilitadores. Colocar aquele que produz com aquele que compra. Para isso nós temos uma capilaridade muito grande no Brasil. A Federação das Indústrias em todo o Brasil tem os seus 2 S, SESI, SENAI. A Federação do Comércio tem os seus 2 S, SESC e SENAC. E temos o SEBRAE, outro S. E são todas instituições... Senar é da Agricultura. Senar da Agricultura, muito obrigado. Então são tantos S's, mas esses S's já são instituições sobejamente capacitadas, de respeito e que de fato constroem, formam, treinam, capacitam. Primeiro lugar para você que está em qualquer lugarzinho, por mais humilde que esteja, por mais humilde que seja, procure alguém que fale comércio exterior dali. Ali esse vai lhe integrar em outro município maior, em alguma instituição, no estado. E se tiver alguma dificuldade, também pode procurar o Sexpar. Nós temos um acúmulo, temos um corpo de conhecimento de 36 anos, que de fato tem um valor agregado enorme. Nós temos acesso a mercados, nós procuramos vocações exportadoras, nós procuramos treinar, orientar, e há um universo enorme de pequenos empreendedores que ainda não tiveram a oportunidade. Então, primeiro começa no seu local. E hoje, como é muito fácil, temos a internet. Aliás, eu queria perguntar, a internet evidentemente facilita muito, né? A internet é nosso mecanismo de resgate social da humanidade. Já não é mais regional nem local e não é político, é democrático. Então, todas as ferramentas devem ser utilizadas. Acredito que tem que começar sempre no município, sim, na sua comunidade, e isto vai se expandindo. Também essa questão do dólar, hoje o dólar está num preço, já está quase equilibrando com o real, ela facilita também a exportação. Você falou, evidentemente, que o comércio exterior é um mercado de duas mãos, mas às vezes tem comerciantes que gostariam de importar um determinado produto. O processo de importação também é facilitado ou nós temos as nossas regras aqui que criam alguns mecanismos de dificuldade? Para quem quer importar, como é que faz? Bem, de fato é uma realidade. Esta abertura do mundo não é ruim, é boa. Não precisamos ter medo dos chineses, dos indianos, dos asiáticos. Nós precisamos ter medo da nossa incapacidade de crescer. Nós precisamos, sim, de tecnologia, de parceiros, de insumos. A importação é um caminho de equilíbrio. Nós temos leis no Brasil chamado drawback. Drawback te permite importar um insumo, colocá-lo no seu processo industrial com isenção de impostos. Aliás, é um dos felizes mecanismos eficazes de redução de custo e de aumento da competitividade. Então, você pode trazer um insumo de um país, você tem uma isenção de impostos, você aplica este insumo no seu produto e você exporta. E você tem um ganho tributário que aumenta a competitividade. Esta é uma realidade no nosso país. Basta estudar a lei, buscar uma orientação firme e segura. E há outros mecanismos, mas no fundo nós, neste mundo, precisamos um do outro. Isso é foreign trade, isso é comércio internacional, isso é encostar os ombros um no outro e ajudar-se. Então, nós entrevistamos em Gestão Pública em Debate, Neri Dalprá, este empreendedor que nos deu essa aula a respeito de comércio exterior. Gestão Pública em Debate é um programa do curso de Gestão Pública da FATEC Internacional,
uma instituição do Grupo Educacional Uninter, em convênio com o Instituto Professor Wilson Pichler. Neri Dalprá, muito obrigado, foi um prazer muito grande tê-lo aqui. Muito obrigado.